Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao módulo de Assistente IA Outbound, de prospecção ativa da CNPJ BIS. Para criar a sua primeira assistente IA, aqui na página principal, clique em CRM e depois em Assistente IA. Clique em Criar Assistente e dê um nome para a sua assistente. Como que você vai se comunicar lá na ponta com o seu lead? O legal é colocar o seu nome, seguido pelo tipo de prospecção que será feito nesse caso. Por exemplo, prospecção ativa, receptiva, ou outbound e inbound, como você preferir. Aqui eu vou colocar Leonardo, prospecção outbound. Prospecção outbound e ativa nada mais é do que a prospecção que vai começar uma conversa com o lead de forma fria. O lead ainda não nos conhece e nós vamos ainda começar uma conversa, nos apresentar e para depois mandar mais informações. Se você quiser aprender a criar essa IA outbound, prospecção fria, do zero, no final desse vídeo eu vou estar passando para vocês como fazer a criação dessa forma, tá bom? A abordagem que você vai criar nessa IA vai muito de acordo com o que tem dado certo no teu dia a dia. Eu vou sugerir uma abordagem que tem dado muito certo aqui na CNPJ BIS, que não é uma abordagem imediatista e já onde você já fala tudo que você tem para oferecer e quem você é na primeira mensagem, por exemplo. Esse tipo de abordagem não costuma ter muito sucesso. Tá? Mas você pode testar várias abordagens, ter várias assistentes IA simultaneamente fazendo um teste AB, por exemplo, para você ver, né, como que o teu lead responde e interage de acordo com os seus contatos. Você escolhe o estilo de comunicação, formal, normal ou descontraído. Lembrando que num fluxo, a IA vai obedecer o que você preencher nas caixas de mensagens. Mas você pode optar pela mensagem ser estática, ou seja, vai mandar exatamente o que foi inserido ali naquela caixa de mensagem, ou não. E daí você deixa a IA mais criativa e com o estilo de comunicação que você determinou aqui. Tá? No descontraído, ela pode mandar até emoji, por exemplo. Eu vou criar com o normal, que é um padrão que tem dado bem certo aqui. Clico em iniciar. E aqui eu vou dizer se é vendas ou suporte. Nesse caso, claro, é vendas. Qual é o produto ou serviço? Né? E qual é o nome da empresa? Você vai selecionar um modo de operação. Então, aqui você pode escolher um modo de fluxo de vendas ou um modo de suporte, vamos chamar de treinamento. Ou seja, não existe um caminho a ser seguido. A inteligência artificial ela vai se basear no treinamento que você inseriu para ela entrar em contato com o lead. O ideal é você fazer uma IA híbrida, que obedece um fluxo e também tem um treinamento para, em alguns momentos, buscar uma informação que porventura não esteja no fluxo. Se você faz uma IA só de treinamento, também pode dar certo. Porém, você tem que fazer um treinamento bem completo, lembrando que vai consumir créditos de IA, tá bom? Então, o que tem dado bem certo hoje realmente é optar pelo híbrido, que é um fluxo seguido de um treinamento ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar em fluxo de vendas e vou escolher alguns modelos que já estão prontos aqui na ferramenta. O ágil, eu mando uma primeira mensagem e sigo 2 caminhos, só isso. Tá? No flexível, eu mando a primeira mensagem e sigo 2 caminhos com mais condições lá na frente, que é o mais utilizado. Tá? E no avançado, a gente tem um caminho com 3 condições. Eu sugiro que você clique em cada um desses e veja o que é que faz mais sentido para você. Tá? Para esse treinamento, eu vou optar pelo flexível, que é esse modelo que está dando super certo. Mas, em seguida, eu volto para mostrar como é para fazer, por exemplo, um fluxo do zero, tá bom? Eu clico em flexível, clico aqui embaixo e prontinho, a minha IA já está pronta no sentido de criada, né? A gente precisa, obviamente, editar e organizar aqui os textos e tudo mais. Essa primeira mensagem que nós estamos vendo na caixinha, ela não vai ser enviada na automação de WhatsApp. Então, você pode simplesmente apagar
Ou, se você for fazer algum teste depois para ver se a IA está legal, está funcionando, pode deixar. Mas para você saber que a primeira mensagem da IA no WhatsApp, ela é configurada, ou a gente recomenda que o faça, tá? Aqui em configurações, sincronizar o WhatsApp e gerenciar modelos, tá? Então, a gente vai escolher qual é a primeira mensagem aqui em sincronizar o WhatsApp. E daí eu vou criar a minha mensagem. No módulo automações, eu vou ensinar certinho como você cria essa mensagem, coloca na automação para fazer o disparo, tá bom? Mas é aqui que você insere a primeira mensagem. Léo, mas por que eu não posso colocar a primeira mensagem aqui dentro do fluxo da IA? Porque aqui você vai consumir créditos de IA. Né? E não vale a pena você consumir créditos, sendo que a CNPJ BIS já dispara a primeira mensagem há mais de 3 anos. Mesmo antes de termos IA, isso já acontecia. Então, não vale a pena, tá? Você pedir lá na automação, não, eu quero que a primeira mensagem seja enviada com IA. Mas isso aí é para outro módulo. Então, você desconsidera essa primeira opção. Tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre o que vocês estão vendo nessa caixa, já para ficar bem claro para o restante aqui do fluxo. O que nós temos aqui? Anexar arquivos. Então, você pode clicar aqui e trazer uma imagem, um vídeo, um áudio que você gravou pelo WhatsApp, depois no WhatsApp Web, por exemplo, você salvou no teu computador. Desvincular tags. Se você vincula uma tag em uma etapa, a gente falou um pouquinho sobre tag lá no módulo Leads, né? Uma etiqueta é uma tag e ela é inserida em alguns momentos aqui do fluxo. E você vai escolher em que momento ela é incluída e em que momento ela é excluída, ou seja, desvinculada. Por exemplo, eu vou colocar que após a pessoa responder que é da empresa, vincula a tag contato é da empresa, né? E você faria isso clicando aqui em vincular tags e procurando as tags que você deseja. Criando novas tags, se você não tem, né, nenhuma tag ainda. É importante ressaltar que as tags demonstrou interesse, não demonstrou interesse, são criadas depois da automação de WhatsApp finalizada. Tá? Então, você não vai enxergar essas etiquetas ainda. Então, eu não recomendo que você crie essas etiquetas, porque senão depois vai ficar duplicado. Então, depois você cria a automação de WhatsApp, volta para a assistente IA para colocar essas etiquetas que elas estarão criadas. Perfeito. Então, você também consegue dizer que a mensagem precisa ser estática, ou seja, você quer que seja enviado exatamente o texto que está dentro ali da caixa. Ou não, ou você deixa aberto e a IA vai fazer a abordagem e vai mexer um pouquinho nesse teu texto, tá? Mas, claro, ela não vai falar outra coisa, ela só vai falar aquilo de uma forma diferente. Seguindo, a gente tem o caminho das opções. Né? Quais são essas opções? Por exemplo, eu perguntei lá no começo, na primeira caixa, se eu falo com a empresa. Né? Ou, você tem várias formas de começar essa primeira mensagem. Boa tarde, falo com o Carlos da Indústria Lima. Ou, boa tarde, é da Indústria Lima. Então, você pode testar, né? Várias formas aí da primeira mensagem. A pessoa respondendo que sim, né? Ó, é da empresa, é o Carlos. Vai seguir, obviamente, né, pelo comportamento esperado, que são essas caixas amarelas, de se responder que é da empresa. Tá? Então, ele vai para esse caminho aqui onde você se apresenta. Essas caixas em branco significam o quê? Linhas. Né? Então, vamos chamar de parágrafos ali no WhatsApp. Quando você tem oi, tudo bem? E dá Enter, ele fica como uma linha. Né? E é assim que vai acontecer com essa caixinha em branco. Desde você coloca outro texto, e eu recomendo que coloque, para não ficar ali muito texto numa caixinha só, né? Isso não é muito bom. Então, o legal é você dividir. Até mesmo porque, lembrando, né, que na CNPJ BIS, a nossa plataforma ela simula essa digitação, ela manda o texto, daí começa a digitar outra linha depois. Né? Se você manda tudo de uma vez só, não fica muito natural, né? Nem muito humanizado. Fica muito robotizado. Então, quebre em linhas, porém, não mais do que 3, tá, pessoal? Senão, no meio dessas linhas, é capaz da pessoa querer interagir que não quer, não tem interesse, e isso não vai ser saudável para o fluxo. A IA vai querer entender o que ele digitou, ela ainda não terminou de mandar a mensagem. Tá? Então, o ideal é duas linhas, mas até 3 aí,
Tudo bem. Então vamos voltar aqui para os caminhos das condições. Se responder que é da empresa, se responder que não é da empresa, e aí você vai alimentando, né, ou mantém esses textos padrão aqui, como obrigado pela confirmação, ótimo dia, né? Então a gente vai ter, se sair do fluxo, por exemplo, né, olá, falo com a empresa Indústria Lima, e daí ele fala, né, quem é, por exemplo. Opa, ele não está falando nem que é da empresa, nem que não é. Então, nessa primeira mensagem, o ideal é o se sair do fluxo, se conectar à sua mensagem de apresentação, tá bom? Então, já vai direto onde você se apresenta. Quem é? Prazer, sou Leonardo da CNPJ BIS. É o ideal para esse momento, né? Então, oi, é da empresa tal, o se sair do fluxo conecta com onde você se apresenta, tá? Por isso que na primeira mensagem não é bom você já falar muito sobre quem você é também, tá? Porque se na primeira mensagem você já vai falar, eu sou fulano, daí você vai ter que criar caminhos de resposta. Por exemplo, você oferece, posso te mandar nosso catálogo, né? E daí a pessoa acaba que, quem é, né? Opa, daí você tem que colocar esse comportamento aqui, essas condições. Então vai ter várias condições. Lembre-se também que tem as mensagens automáticas, né? Que elas vêm de acordo com cada uma com um texto diferente, você vai ter que prever tudo isso. Então, por isso existe esse modelo flexível para aliviar tudo isso, onde você manda uma primeira mensagem, por educação até, né, perguntando se fala com a empresa e depois se apresenta. Você pode substituir esse texto por um áudio, tá? Clicando aqui em anexar arquivos. É possível, mas será que não é um pouco cedo para você estar mandando um áudio, né? A pessoa ainda não te conhece. Mas, para alguma solução que você esteja oferecendo, que você tenha, né, muita complexidade de adesão, é uma solução tipo commodity, que todo mundo oferece, então você briga muito por preço, ou a pessoa ouve falar daquilo, ela tem né, ela fica receosa, não quer saber, o áudio é legal. Porque daí você acaba humanizando e tentando trazer ela já, né, para fechamento, ou pelo menos para te ouvir. Porque se ela lê aquela palavra na tua apresentação, ela não, já tenho, não quero, não gosto, né? Então o legal do áudio é esse momento. Você tem uma oportunidade para falar um pouco sobre o que você faz, tá? Então aqui, lá para cima, a gente está vendo um outro caminho. O que, que é? É o follow-up. Então, boa tarde, né? Falo com a empresa Indústria Lima. Se ele não responder essa mensagem, eu clico aqui, ó, no reloginho, e eu posso dizer, ó, depois de tanto tempo, se ele não responder que é da empresa, né, ou em outra etapa, não responder a algo, eu quero que seja mandada uma mensagem, por exemplo, de reforço, né? Opa, é ou não é da empresa, ou você já se apresenta mesmo assim. A gente tem por padrão colocar dias. Evita horas, tá, pessoal? Porque horas, às vezes, lembre-se que eu mando uma mensagem agora, só que a pessoa pode responder à noite. E a IA, a inteligência artificial, vai responder à noite. Porque o objetivo da IA é estar lá quando você não está, né? Você está na correria, está fazendo outra coisa. Então ela vai responder na hora que o lead interagir. E se tiver um follow-up de horas, isso pode acontecer numa hora que você não gostaria que fosse enviado mensagem, tá bom? Então aqui eu vou definir para um dia e vou, por exemplo, me apresentar, né? E depois perguntar se eu posso mandar mais informações. E eu conecto aonde? Né? Eu conecto justamente na próxima caixinha de decisão, que é onde o sistema espera, a IA espera a resposta dele. Então, se ele respondeu que sim, posso te enviar mais informações? Ela espera ele responder. E lá em cima também, posso te enviar mais informações? Então, eu conecto aqui embaixo e fico esperando. Se ele responde que sim, pode mandar mais informações, vai mandar, por exemplo, uma imagem, um vídeo, um áudio. Ou se ele não responde nada, vai uma mensagem de follow-up, né? Ou seja, é da Indústria Lima? Sim. Você se apresentou, ele não respondeu nada. Então, ali é muito importante. Esse follow-up é muito mais importante do que o anterior, né? Antes, você nem sabe se é da empresa ainda. Cautela com esse follow-up, tá, pessoal? Porque não é o momento de sair insistindo ou se apresentando. Talvez não seja a pessoa lá na ponta. Você não tem essa garantia, e isso pode ocasionar um bloqueio, né? Porque a pessoa, poxa, não sou o Carlos da Indústria Lima. Então, não bloqueei antes, vou bloquear agora. Então, aquele follow-up é muita cautela, mas aqui esse follow-up é muito bom.
porque ele já disse que é da empresa, você já se apresentou, e daí sim, você entra numa linha de entendo que a rotina deve ser corrida, né, faz sentido eu te enviar mais informações, tá? E aqui eu já vou ressaltar um ponto bem bacana, tá, pessoal? É possível personalizar com o nome do sócio ou da empresa. Tá? Isso no módulo automações, a gente vai falar mais um pouquinho sobre como colocar na automação para isso acontecer, mas no fluxo de IA, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar entre, né, colchetes nome. Então, Carlos, entendo que a sua rotina deve ser corrida, né? Faz sentido eu te enviar mais informações sobre como ajudamos você a automatizar suas vendas por exemplo, né, nome da empresa do lead. Aqui está o nome da empresa do lead, mas para ficar prático, coloca nome da empresa, né? Então, nome, eu vou dizer na automação que, olha, o primeiro nome do contato é essa variável, então puxa aqui só o primeiro nome lá do Carlos, e nome da empresa, o nome da empresa é para puxar desse formato. Então, dá para personalizar, você deve personalizar. Porém, só se você usou o nome da pessoa lá na primeira mensagem, né? Então, se eu falei, boa tarde, é da Indústria Lima? E ele disse que sim, eu não posso usar variáveis de nome, porque eu não sei se é o Carlos ou não, ou quem é, né? Agora, se eu pergunto, boa tarde, tudo bem? Falo com o Carlos da Indústria Lima? Daí fechou. Daí ele vai dizer que sim, e daí você pode seguir utilizando a variável nome aqui tranquilamente. Tá? E depois que você manda mais informações, o áudio, é muito importante que você se apresente, ele aceita saber mais. Aqui não é momento de texto, tá, pessoal? Aqui é momento de material, uma imagem legal que resume o que você faz, um vídeo bacana, mas principalmente um áudio também. Porque é nesse áudio que você está humanizando. E você está levando ele o quê? Para uma reunião, para uma cotação no final desse áudio, né? É fundamental. Evita texto nesse momento aqui, mas fica a teu critério, né? Como construir a tua IA. E aqui, se ele não quer, você se coloca à disposição e segue o fluxo. Aqui, ó, se ele sai do fluxo, ou seja, posso te enviar mais informações? E ele pergunta quanto custa, né? Opa, as condições aqui eram caso ele queira ou não mais informações. Eu não tenho caminho para quanto custa. Então, ele sai do fluxo. E daí a IA vai lá no treinamento buscar, né, esse quanto custa. Você falou no treinamento, que está aqui, ó, conhecimento, treinamento. Você falou do quanto custa? Não, né? Ou falou. Então você precisa alimentar essa informação, entre outras, né? Onde é que você está localizado, se você é representante autorizado da marca que você está, por exemplo, oferecendo. Aqui também, né, como eu falei, tem o follow-up, e ele foi tendo interesse. E aqui tem um reloginho e vai de novo fazendo, né, o mesmo caminho. O legal aqui, né, que é um pouco diferente da etapa anterior, é ele quer uma reunião, desliga. Ele não quer, desliga. Entende que não tem uma caixinha de texto, aquela branca? Significa que a IA vai deixar com você a partir de agora. E, se ele pergunta alguma coisa, vai lá para o treinamento e também desliga. Então, tem essas condições aqui de desligar. Tá bom? Ele respondeu que tem interesse. Né? Então, vamos às etiquetas aqui da tua assistente IA. Primeiro, ele respondeu que é da empresa. Sempre, tá? Vamos vincular uma etiqueta de contato. É da empresa. É fundamental que você crie essa etiqueta de contato é da empresa ou contato não é da empresa. E depois aqui, posso te enviar mais informações? Opa, ele levantou a mão, demonstrou interesse. Eu vou procurar essa etiqueta de demonstrou interesse aqui. Tá? Então, já vou colocando as etiquetas para que depois você possa saber até qual etapa que o lead avançou. Você olhando para o lead já sabe, olha, o contato era da empresa, ele demonstrou interesse e ainda quis reunião, né? Porque chega aqui no final, ó, caso ele queira uma reunião, eu posso adicionar uma etiqueta do aceitou fazer uma reunião. Tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem os dados e configurações da tua assistente IA. Nunca esquece de salvar. E se você errar ou preencher algo incorreto, sempre tem o desfazer aqui em cima, ó, tá? Ou o refazer. Copiar, colar o fluxo. Você consegue clonar, né?
Poxa, essa IA ficou muito boa, vou ter que criar outra, eu preciso fazer do zero? Não, você pode copiar o fluxo e levar para essa outra IA que você tem. Então, aqui em perfil, a gente tem o nome da assistente, se ela está ligada ou desligada. Em configurações, eu digo qual é, né, a versão do ChatGPT que eu desejo utilizar. O 4O Mini hoje ele é, de longe, a melhor IA para você estar utilizando. Tá? Então, são 60 mil palavras por crédito de IA. Então, é muita palavra, 1,5 milhão de palavras no mês para o plano básico, né, de 500 empresas. Então, sempre GPT-4O Mini, mas se você quer criar uma IA com treinamento bem robusta, pode ser que o 4O atenda mais, né? Mas vai ter um consumo alto de crédito de IA nesse caso. Aqui em tempo de resposta, é o tempo em segundos que a IA deve aguardar por um novo parágrafo da conversa antes de processar uma resposta. Tá? Então, não é bom que fique muito curto e nem muito longo. Se você colocar 30 segundos, por exemplo, a pessoa às vezes ela digitou e vai ficando ansiosa e ela vai digitando cada vez mais para entender, por exemplo, quem ou tenho interesse, enfim. O legal aqui é 15 segundos, que dá o tempo dela digitar, né? E pensar se ela quer digitar mais alguma coisa, né? Mas não o tempo dela do lead lá ficar ansioso e querer digitar mais coisa. Então a gente tem visto que 15 segundos é muito bom. Tá? Inatividade é quanto tempo ela deve desconsiderar o histórico da conversa. Então aqui 36 horas é um tempo bom, né, para prospecção fria. E evitar a resposta automática. Então, aqui, quando você manda a primeira mensagem, às vezes vem aquela resposta automática, né? Mas o ideal aqui é deixar em 0 mesmo, para que a IA possa interpretar e não ignorar. Porque quando vem uma mensagem automática, por exemplo, bom dia, é da Indústria Lima, e vem uma mensagem automática. Seja bem-vindo, como podemos te ajudar? A Indústria Lima está te esperando. Afinal, como podemos te ajudar, né? Então, por isso, o ideal aqui é que a gente deixe 0, para que ela já entenda isso como uma mensagem automática e já manda a mensagem de apresentação. Lembra lá o se sair do fluxo? Tá? E aqui, ao receber uma interação humana, o assistente deve parar. Tá? Então, se você está na rua, você viu que tem um lead bem quente, interessado, e você quer escrever alguma coisa, mas você não quer que a IA fique brigando com você, escrevendo ao mesmo tempo, sempre deixa ativado. Quando você escrever, a IA vai parar. Ela não retoma mais essa conversa, tá bom? Mas, obviamente, novos contatos com outros leads, a IA segue normal. Configurações avançadas. Aqui a gente deixa a IA mais aleatória e mais criativa, ou numa temperatura menor, que a gente recomenda 0,3, ela fica mais focada ao teu fluxo, que é o que você quer na prática. Você montou um fluxo para que ela fique bem focada naquele fluxo que você montou, né? Mas se você tem uma IA só de treinamento, talvez seja melhor deixar ela com essa temperatura um pouco mais alta. Tá? Número máximo de palavras na resposta, a gente não recomenda, evite utilizar, porque senão ela vai cortar o raciocínio no meio e ela não vai resumir o texto que ela está mandando, não. Tá? Ela vai cortar em texto ali as palavras. Então, a ideia é só salvar, e daí a gente tem, então, o treinamento, onde você vai treinar a IA, né? Fundamental hoje, quando a gente fala de IA, treinamento da IA. E aqui você vai escrevendo. Caso a pessoa perguntar sobre valores, diga que depende, né, dos planos e poderemos ver em reunião. Daí você cadastra. E assim você vai, né, adicionando e vamos criando aí um treinamento. Não adianta, não é que não adianta, não é interessante que você faça um treinamento muito extenso, porque tudo que você colocar aqui vai consumir crédito de IA a cada interação do lead. Tá? Cada texto que o lead responder está indo tudo isso para o ChatGPT dar uma olhada, poxa, como é que está esse treinamento dele. Então aqui é menos é mais, tá, pessoal? Sucinto. E daí a gente tem o fluxo, onde estávamos, que você pode fazer as edições, né? Dá para dar um zoom para fora, como eu estou fazendo aqui, um zoom mais para próximo. Daí a gente tem canais WhatsApp. Aqui é apenas para IA de recebimento de mensagem, a IA receptiva do inbound, tá? Ou do suporte. Então você não deve ligar clicando aqui, ó. Qual conta de WhatsApp você quer usar? Nenhuma, porque essa assistente IA é uma assistente IA ativa, outbound, tá? Então não é o local para você adicionar um número de WhatsApp. Por quê? Porque ela está fazendo
Ela tem um treinamento ativo com os leads, de prospecção outbound. E daí, na mesma IA, você quer colocar um atendimento receptivo, não vai dar certo, tá, pessoal? Você precisa criar outra IA para que faça esse receptivo com outro treinamento, né? É bem diferente alguém que chega para falar com você de alguém que você vai falar com essa pessoa. É outro treinamento bem diferente. Numa pessoa está bem aberta para responder perguntas e nesse da prospecção fria, ela está receosa, ela não te conhece ainda, né? Então é treinamento completamente diferente. E para falar de IA receptiva, que é esse local de canais, é outro módulo, tá bom, pessoal? E aqui em meus testes, a gente quer testar, né, como ficou o fluxo que a gente montou. Tá? Então, a gente só clica aqui em iniciar teste e ele vai trazer como é que está o nosso fluxo. E daí eu vou dizer, falo com a empresa X, vou dizer que sim. Né? E daí ele vai seguir o fluxo. Olha a tag adicionada, contato é da empresa, depois se apresenta, né? Então você consegue testar por aqui. Não precisa, eu quero mandar uma mensagem para o WhatsApp de alguém, para ser alguém. Até pode, né? Não tem problema. Mas o teste ele é muito fiel a como vai ser na prática. Para criar a sua IA ativa de prospecção fria do zero, você vai criar a sua assistente, escolhendo a sua forma de comunicação, como a gente falou lá no começo do vídeo, falando um pouquinho sobre o que você faz, qual é o tipo da IA, se é só treinamento ou fluxo de vendas, né? Lembrando que para esse módulo você sempre marca vendas e fluxo de vendas, tá? Para ter um caminho e um fluxo pré-definido na tua IA. Aqui, para criar ela do zero, obviamente você clica aqui em criar fluxo do zero. Então a gente já começa em branco, né? Uma página em branco aqui para a gente estar fazendo essa criação. Então, vamos adicionar a nova etapa e escolher nova mensagem. Então, lembrando que a primeira mensagem é enviada lá pelo modelo, dentro de sincronizar o WhatsApp, lá em configurações. Então, aqui você pode deixar em branco, tá? Ela pula essa etapa, né? E aqui eu vou clicar em aguardar o comportamento e vou criar condições. As condições que eu entendo que serão as possíveis respostas do lead. Aqui é caso responder de forma positiva, ou como estava lá no modelo flexível, né? E assim a gente vai criando. Caso responder de forma negativa, e assim eu vou colocando, aqui tem o texto de apresentação, né? Se ele me responde. Vou conectar o se sair do fluxo nessa caixinha, porque se ele perguntar quem é ou vier uma mensagem automática, já vai direto o texto de apresentação. Se não é da empresa, eu vou me despedir e vou desligar. Se ele disse que é da empresa, né, eu vou mandar o meu texto de apresentação. Se ele disse que não tem interesse, né, eu vou mandar um texto onde eu entendo, caso tiver interesse no futuro, enfim. Se ele tiver interesse, já manda esse texto. E aqui a gente vem para se sair do fluxo, treinamento. E o treinamento, muito importante ressaltar, ó, ele volta para a etapa, né? Por exemplo, quanto custa? Opa, valores dependem aí de planos, a gente pode ver numa reunião, e daí a IA vai fazer a pergunta, porque eu perguntei, posso te mandar mais informações? A IA não vai desligar porque ele falou quanto custa. Então sempre volta para aquela etapa onde a IA está esperando a resposta. Se ele tem ou se ele não tem interesse, tá? Então, valores são vistos posteriormente. Posso te enviar mais informações? E daí ele, tá, beleza, em reunião, então pode mandar mais informação. Daí a IA vai mandar esse texto aqui e você segue criando, né, os comportamentos esperados. Você pode fazer mais de um follow-up, né? Aqui tem a questão dos follow-ups, que você vai fazer quantos deseja. Por exemplo, tem gente aqui que ele disse que não quer, mas depois de um mês, por exemplo, você pode ter um follow-up para abordá-lo novamente também, tá? Então,
É assim que você cria do zero a tua assistente IA. Daí depois é só salvar e colocar as etiquetas, né? Não esquece, muito importante as etiquetas em cada etapa. Esse é o módulo da IA de prospecção fria Outbound. Valeu!